Essa com certeza é uma das cenas que vão se tornar cada vez mais raras e mais caras. Um lago alimentado por uma nascente, a água borbulhando nessa nascente, tudo isso vai se tornar cada vez mais raro e mais caro, pode-se afirmar isso com certeza. A crise hídrica. Nosso planeta é composto por 70% de água, só que tem um porém. Apenas 2% desse total de água é água doce. E uma pequena parte disso está disponível para consumo. Para nossa sorte, o Brasil possui cerca de 12% de toda essa água disponível. Esse tesouro inigualável é que está chegando ao final e que está ameaçando a própria sobrevivência de muitos lugares aqui no Brasil. Esse vídeo da BBC mostra como a crise hídrica está afetando não só o Brasil, que ainda é um dos privilegiados, mas como diversos países, como França, China, Estados Unidos, Chile, aqui do nosso lado. Então, dá uma olhada nesse vídeo e comenta aí, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a crise hídrica. O que devemos fazer para enfrentar esta crise que está ameaçando a humanidade? Mundo, cerca de 12% de todos os mananciais estão no Brasil. Mas a Agência Nacional de Águas alerta que 40% da água dos lagos e rios brasileiros podem desaparecer até 2040. E esse problema não existe só no Brasil. Seja no Fórum Econômico Mundial, na ONU, até na NASA, tem se falado na atual crise da água. Cuidar melhor desse recurso é algo urgente e no mundo existem visões bem diferentes sobre esse problema. Alguns argumentam que o mercado poderia ajudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dessas perspectivas. A gente vai até a França, o Chile e os Estados Unidos para ver como que a coisa tem sido tratada por lá. Algumas estimativas apontam que metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas, vivem em alguma região onde falta água pelo menos um mês por ano. Na região de Puy-de-Dôme, na França, existe uma batalha judicial por recursos hídricos. A família do Eduardo Feligon praticava a piscicultura aqui desde o século 17. Essa fonte está seca desde 2018. E a rede de piscinas que antes era usada para criar trutas não está mais em operação devido a uma grande queda nos níveis de água. Cette pisciculture est complètement à sec. Merci Danone. Regardez les dégâts que vous faites sur notre territoire. Maintenant, ça suffit. Eduard culpa a empresa francesa de alimentos e bebidas Danone, que extrai a água da bacia da região vulcânica de Puy-de-Dôme e a engarrafa. Todos os dias, um fluxo constante de caminhões carregados com água recém-engarrafada deixa essa fábrica a caminho das prateleiras de mais de 60 países. Eduardo e os moradores locais dizem que a Danone está consumindo água mais rapidamente do que o lençol freático consegue se reabastecer. A Danone não quis gravar uma entrevista, mas respondeu as nossas perguntas por e-mail. Eles dizem que no ano passado, 1,7 bilhão de litros de água engarrafada deixaram a fábrica, o equivalente a 680 piscinas olímpicas, e que a empresa já reduziu o uso de água em 17% desde 2017. Os moradores argumentam que para evitar que as fontes morram, é preciso reduzir ainda mais. Olha como funciona o fluxo das águas nessa região. Quando chove, a água é absorvida pelo solo e atravessa diferentes camadas vulcânicas, e vai se infiltrando nas falhas da rocha, até se acumular em várias bacias subterrâneas. E aqui tem fontes naturais de onde a água emerge. Uma delas costumava ser a propriedade do Eduard, que agora está seca. As outras nascentes também correm o mesmo risco. A Danone tem permissão para extrair 2,5 bilhões de litros por ano. Os níveis de água nessa região caíram tanto que as autoridades impuseram restrições. Os moradores e as empresas locais foram informados de que deveriam reduzir o uso de água em 10% até 2025. Mas as restrições não se aplicaram à Danone, embora a empresa tenha prometido reduzir a extração em 5% em caso de seca. Na França, a água pertence à nação, é considerada um bem comum.
Essa discussão sobre a quem pertence a água também tem criado muita polêmica no Chile, um país cuja constituição escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet diz que a água é uma propriedade privada e um bem econômico. O World Resources Institute classifica o país como um dos com maior estresse hídrico do mundo. A região central do Chile está passando por uma seca há mais de uma década e as evidências já são visíveis. Essa é a Laguna de Aguleu, uma lagoa que já foi uma atração turística, mas ela secou em 2018 e ficou assim por anos, apesar de ter sido parcialmente preenchida novamente pelas chuvas de inverno. Os hidrólogos dizem que a falta de chuva até teve uma contribuição, mas a principal culpada foi a atividade humana. Para ser mais preciso, a venda sem controle dos direitos de uso da água. Na década de 90, os rios e aquíferos próximos que reabasteciam o lago foram sendo desviados para outros usos. O governo vendeu os direitos. Então esse é o tamanho do nosso problema. Um problema que afeta por igual a humanidade toda. As queimadas na Amazônia, garimpo ilegal na Amazônia, a destruição da Mata Atlântica estão nos levando a esse estado de coisas. O que podemos fazer? Ainda podemos fazer muita coisa. Claro que depende muito de nós.